Eu estou tranquilo porque eu já conversei com a Lara, enfermeira, com a doutora Luísa, cardiologista, então eu sei que eu estou tranquilo para poder pregar, porque sempre a pregação é uma gigantesca responsabilidade, porque um pregador nunca pode quebrar o terceiro mandamento, ele não pode usar o nome de Deus em vão, e ele não pode dar espaço para questões pessoais, quando a palavra de Deus é aberta, lida e explicada. Mas particularmente nesse domingo, assim, o meu coração transborda de alegria. E obviamente passa um filme na cabeça. E nesse momento que é tão histórico na vida de uma comunidade cristã, que é apenas mais uma comunidade cristã, que não tem nenhum mérito em si mesma, que não tem nenhuma singularidade que se destaque em relação às outras comunidades cristãs, mas na vida dessa comunidade cristã, nós percebemos nesse dia a concretização de que o crescimento legítimo da igreja não é realizado pela nossa força, não é pela capacidade do nosso braço, não é pelos recursos em si que Deus disponibiliza aos nossos cuidados, mas nós acreditamos que o crescimento de uma igreja genuíno, legítimo, é o crescimento que procede de Deus. E nós, como igreja local, nós queremos apenas o crescimento que procede de Deus. Mas nós queremos toda a potencialidade do crescimento que procede de Deus, para usarmos a expressão de Colossenses 2,19. Então, nesse sentido, nessa manhã, nós estamos num local, existe uma coordenada geográfica na qual eu e você estamos nesse momento. Mas nessa manhã, nós estamos aqui para falar muito mais do que simplesmente uma localidade, uma dimensão geográfica, um ponto aonde nós nos localizamos do cosmos. É mais do que isso. Nessa manhã nós estamos aqui muito mais para falar do que da dimensão apenas de território, no sentido de um domínio que uma igreja possa exercer sobre uma determinada área. Nessa manhã nós estamos aqui para falar muito mais do que apenas a dimensão tão importante de um imóvel, na sua perspectiva de posse ou de propriedade. Mas nessa manhã nós estamos aqui para falar de um lugar que Deus concede a uma comunidade cristã. E quanto mais privilégios nós temos da parte de Deus enquanto igreja, mais nós nos tornamos responsáveis diante de Deus, nos tornamos responsáveis diante do nosso próximo, nos tornamos responsáveis diante do mundo e, na nossa perspectiva específica, nos tornamos mais responsáveis na cidade de Juiz de Fora, que é o campo missionário onde Deus nos colocou, sobre a forma como nós vamos desenvolver no lugar. Nessa manhã nós estamos aqui para falar de um lugar que vai ser destinado exclusivamente para a glória de Deus. Por exemplo, eu estou muito feliz nessa manhã porque nós temos aqui 2 membros da nossa igreja-mãe. Nós contamos aqui com a presença do pastor Eloy, que foi durante quase 40 anos o pastor titular da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. E se essa igreja vem à existência, ela veio à existência porque uma outra comunidade cristã orou, investiu, se dedicou de todas as formas para que isso aqui viesse à existência. E nós temos aqui o presbítero Guedim. O presbítero Guedim foi durante muitos anos um instrumento nas mãos de Deus, com sua esposa Dulce, com a sua família, um instrumento para que essa igreja chegasse no lugar que ela está hoje. E eu brincava com o presbítero Guedim agora há pouco, falei, presbítero Guedim, você está aqui para render graças a Deus e dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou mais o tesoureiro da igreja que vai ter que pagar essa conta. Então, hoje o presbítero Guedim está aqui nesse sentido. Mas brincadeiras à parte, né, presbítero Guto? Pensa que o galardão vai aumentar. Mas brincadeiras à parte, é muito interessante nós pensarmos que quando eu ouço sobre um determinado endereço, Rua Bernardo Mascarenhas, número 786, bairro Fábrica, eu não penso apenas na dimensão de localização, de território ou simplesmente de um imóvel. Eu penso no lugar onde eu ouvi o Evangelho. Eu penso no lugar onde a minha vida começou a ser transformada pelo Evangelho. Eu ouço de um lugar onde a minha vocação pastoral foi emergida e reconhecida. Eu ouço sobre o lugar onde a minha família me foi concedida. Ali eu conheci a minha esposa, ali nós nos casamos. Ou seja, um espaço físico pode ser apenas um espaço físico, ou ele pode ser um lugar.
E nós precisamos entender que o lugar é o palco aonde a missão de Deus acontece na história. Olhando para essa terra, a gente vê brita, a gente vê grama, a gente vê o talude, a gente vê alguma vegetação, mas nós precisamos olhar para esse lugar de uma maneira muito diferente hoje. Nós precisamos ter uma visão que não é fruto do coração enganoso do ser humano, mas nós precisamos ter uma visão que vem do alto para as nossas vidas. Nós precisamos ver nesse lugar não apenas o lugar, mas dentre os muitos lugares que Deus vai usar nessa cidade, para que a transformação do município de Juiz de Fora e da região da Zona da Mata Mineira, que é polarizada, que é influenciada por Juiz de Fora como sua capital, possa acontecer. Eu olho para esse lugar e eu vejo nesse lugar um epicentro da transformação da cidade de Juiz de Fora pelo poder do Evangelho. Aqui ainda não tem tijolos, não tem ferragens, não tem cintas, não tem revestimentos, não tem decoração, não tem nada. Mas é muito significativo nós fazermos esse culto dessa forma tão simples. Um culto raiz, um culto às antigas, como os irmãos que nos antecederam na fé fizeram muitas vezes, para nos passar o bastão da fé, para que no presente momento da história da salvação, eu e você pudéssemos assumir esse bastão e desenvolvê-lo. Portanto, nesse dia, nós precisamos entender o lugar que esse lugar vai ter na história da salvação. E a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o lugar de Jesus na igreja. Hoje as pessoas pensam no lugar da liderança, pensam no lugar das pessoas de prestígio, de destaque, de visibilidade na sociedade. Pensam em tantas coisas que precisam estar presentes na igreja. Mas qual é o lugar de Jesus na história? De acordo com o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, o texto bíblico nos diz: eu também lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O lugar de Jesus não é um lugar de apenas importância, é o lugar máximo de destaque e de exaltação na sua própria igreja. O texto diz que Jesus é o fundamento da igreja. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o ungido de Deus, o prometido da parte de Deus Pai, o Salvador, o Redentor do mundo, aquele que dominaria sobre a história e sobre a eternidade, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós percebemos que a igreja tem um fundamento. Na construção que nós desenvolveremos aqui pela fé, nós vamos precisar de um fantástico fundamento, de um fundamento sólido, de um fundamento capaz de sustentar todo esse edifício que vai ser construído. Porque, caso contrário, nós podemos colocar os melhores revestimentos, as melhores decorações, o melhor som, a melhor projeção de mídia, nós podemos colocar todas as coisas. Mas se não há base capaz de sustentar esse edifício, todas essas demais questões secundárias, por mais importantes que sejam, elas vão ruir. Existem muitas igrejas hoje que têm edifícios fantásticos, mas que já ruíram há muito tempo, porque se esqueceram qual é o fundamento da igreja. Nós estamos aqui nessa manhã para dizer que esse lugar que vai ser desenvolvido para a glória de Deus, e essa comunidade cristã, a Igreja Presbiteriana Conexão, ela tem um fundamento, ou melhor, ela tem o único fundamento possível. Ou melhor ainda, ela tem o fundamento. Jesus é o fundamento da igreja. Mas o texto também diz, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja tem um construtor. Nós vamos servir a Deus na história enquanto Ele nos conceder tempo de vida e nós vamos sonhar todo o desenvolvimento desse espaço. Mas eu e você, nós vamos ser colaboradores. Nós vamos ser trabalhadores, mas nós não temos por nós mesmos a capacidade de edificar uma igreja, cuja infraestrutura é apenas uma ferramenta para que o conteúdo verdadeiro da igreja possa se desenvolver. Vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Eu não tenho a capacidade de entrar no seu coração, de transformar o seu coração, de curar a sua alma, de libertar a sua vida, de trazer segurança e esperança para você na história e na eternidade. E ninguém tem essa capacidade.
a não ser aquele que está ao longo da história chamando um povo para si, um povo da sua aliança, uma aliança de vida, de bênçãos, de paz e de amor. Jesus continua a edificar a sua igreja na história. E essa igreja tem um construtor. Quem tem promovido o crescimento, quem tira 10 pessoas de uma porta de garagem e reúne hoje uma comunidade cristã com praticamente 600 membros, é quem está construindo a igreja, Jesus. O que eu faço nesse processo? Eu tenho o maravilhoso privilégio e a grande responsabilidade de ser apenas mais um dos trabalhadores nessa construção. A igreja tem um fundamento, o fundamento é Jesus. A igreja tem alguém que a constrói, o construtor da igreja é Jesus. A igreja, como o texto diz, eu edificarei a minha igreja, a igreja tem um proprietário. Hoje nós vamos assinar um termo de compromisso de compra e venda. Hoje nós vamos sedimentar do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista administrativo, esse compromisso. Mas é muito interessante nós percebermos que o dono da igreja é Jesus Cristo. Jesus é a razão de ser da igreja. Ou tudo na igreja é sobre Jesus, ou nós somos apenas um clube religioso, uma comunidade religiosa, mas não a igreja viva do Deus vivo e verdadeiro no presente momento da história da salvação. E a igreja tem um poder. Quando o texto diz as portas do inferno, todas as ações das trevas, nas dimensões mais distintas, com as armas mais diversas, e ao longo da história nós percebemos o ataque que as forças da maldade trazem sobre a igreja. Mas é fantástico perceber que a igreja tem mais do que poder econômico, mais do que poder político, mais do que poder acadêmico, mais do que poder de influência, de visibilidade. Não que essas coisas sejam erradas ou más em si mesmas, mas a igreja tem um poder que nada e nem ninguém pode resistir. A igreja tem o poder de Deus sobre si. Toda a autoridade foi dada a Jesus nos mais altos céus, na dimensão eterna, na dimensão celestial e na terra, na dimensão histórica. E por conta dessa autoridade que pertence a Jesus e que emana de Jesus, ele compartilha, ele delega essa autoridade sobre a sua igreja e diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Nós estamos nessa cidade para que mais e mais juiz-foranos conheçam a vida verdadeira, a vida abundante, a vida sem igual, a única vida que é possível na história e para a eternidade, para que conheçam a vida em Jesus Cristo. E as portas do inferno não têm a capacidade de superar essa ação gloriosa do Espírito Santo por meio da sua igreja. Portanto, qual é o lugar de Jesus na igreja? Jesus é o dono da igreja. Jesus é quem constrói a igreja. Jesus é quem capacita a sua igreja com o seu poder. Jesus é quem faz todas as coisas. Ou tudo nessa igreja é sobre Jesus, ou de nada vai valer a pena aquilo que nós começamos a construir hoje, um lugar para a transformação da cidade pelo poder do Evangelho. Qual é o lugar da nossa igreja, dessa comunidade cristã dentro do corpo de Cristo? Porque nós precisamos entender o nosso lugar. É muito interessante nós percebermos que em vários textos bíblicos, como Romanos capítulo 12, Efésios no capítulo 1, Efésios no capítulo 4, 1 aos Coríntios no capítulo 12, Colossenses no capítulo 1, Deus diz que a sua igreja é um corpo, cujo cabeça é Cristo Jesus. Todas as funções que acontecem no nosso organismo acontecem ou por comando que nós percebemos voluntário da nossa mente, ou por comando involuntário que parte da nossa mente. Se a igreja é um corpo cujo cabeça é Cristo, nós teremos questões orgânicas que vão acontecer na dimensão dessa igreja, que é fruto da ação soberana de Deus. E, ao mesmo tempo, nós teremos ações intencionais que são desenvolvidas por nós para que essa igreja seja a comunidade cristã que Deus espera. E se a igreja é um corpo cujo cabeça é Cristo, uma das características das células, das partes do nosso organismo, é terem formas específicas, ocuparem posições específicas, para que a vocação específica, aquilo que na dimensão da biologia é chamado de especificidade celular, possa acontecer. Nós temos uma visão como igreja. Nós sonhamos a transformação da cidade pelo Evangelho.
Nós queremos vincular pessoas a uma relação de aliança, conectar pessoas a Jesus com fidelidade, com profundidade e com relevância. Nós queremos ser profundamente bíblicos, profundamente adoradores, contemporâneos, uma igreja para o nosso tempo. Nós queremos ser uma igreja simples, nós queremos ser uma igreja excelente. Nós queremos ter um jeito de ser uma igreja biblicamente contextualizada. Nós precisamos entender, portanto, qual é o nosso lugar no corpo de Cristo, para que, cumprindo a nossa vocação específica, nós possamos dar as mãos às demais igrejas irmãs dessa cidade, para que verdadeiramente o poder do Evangelho possa transformar a partir do nosso município, por onde o Senhor nos levar. Nós precisamos entender que a função que Deus concedeu a essa comunidade cristã é exclusivamente dela e não pode ser transferida, não pode ser delegada. Nessa manhã, eu e você temos o privilégio de refletirmos e de renovarmos o compromisso de sermos essa comunidade cristã que Deus nos chamou para ser nesse momento da história. A nossa igreja precisa entender qual é o lugar dentro do agir de Deus na história. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos pensar qual é o lugar do lugar, desse lugar específico, na igreja de Jesus. É muito interessante que, ao longo da história, muitas pessoas supervalorizam o lugar, a infraestrutura, a localidade. Ficam maravilhados com grandes construções. E basta você estudar a história da igreja que você vai perceber que a igreja se afastou da fidelidade bíblica, se afastou do compromisso exclusivo com a glória de Deus, a partir do momento em que ela começou a ficar maravilhada com o seu poder político, com o seu poder financeiro, com suas grandes catedrais, com suas enormes construções. E nós não podemos incorrer nesse erro. Nós não estamos aqui para idolatrar um lugar. É muito significativo nós pensarmos, e hoje de manhã, quando eu refletia mais uma vez na mensagem, eu pensava, o mesmo Deus que nos tirou de uma porta de garagem é o Deus que nós servimos hoje. E quando nós estávamos naquela portinha de garagem, com todos os seus problemas de infraestrutura, nós críamos no poder do Evangelho. Nós vivíamos pelo poder do Evangelho. E o nosso compromisso era exclusivamente com o poder do Evangelho. O crescimento que procede de Deus é tão fantástico. O Deus a quem nós amamos e servimos é tão poderoso que Ele está nos mostrando hoje que Ele tem a capacidade de nos tirar de uma garagem de 40 metros quadrados e nos concede um terreno com mais de 6 mil metros quadrados, numa das regiões mais nobres e tão estratégicas da nossa cidade. Só que hoje eu e você precisamos escolher. Continuará sendo pelo poder do Evangelho e apenas pelo poder do Evangelho? Quando nós olhamos o homem como o coração de Deus, Davi não caiu quando ele estava no pasto, na guerra, compondo músicas, muitas vezes em anonimato. Davi se esqueceu do Senhor quando ele estava no palácio. E eu estou convencido de que Deus nos coloca nesse lugar para que, a partir desse lugar, eu queria que você olhasse ao redor e você percebesse mais um campo missionário que Deus coloca sob os nossos cuidados. Nós estamos aqui para dizer nesses condomínios, para dizer nessas casas no entorno, para toda a expansão da cidade que vai se dar nessa região, de que a verdadeira riqueza da vida, a única riqueza sem fim, que traz gozo, que traz paz, que traz valor, que dá sentido, que mostra o propósito da nossa existência, é o Evangelho. Nós estamos aqui para dizer para essas pessoas que todos os recursos que elas têm não podem ser o ídolo ou o Deus na vida delas. O valor delas não está pela casa onde elas moram, o dinheiro que elas têm, os investimentos tão grandes que possuem, mas que essas coisas devem se tornar ferramentas,
deixando o lugar de adoração pertencer ao único que pode conceder riquezas históricas e eternas para a nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para dizer para essas pessoas e para convidá-las a conhecer a riqueza que nós não conquistamos na força do nosso braço, mas que foi conquistado pelo Senhor Jesus naquela cruz, a salvação nele. Nós precisamos entender, não podemos supervalorizar o espaço, mas nós não podemos menosprezar o valor do lugar. É muito interessante. Quando eu comemoro aniversários de casamento, por mais que eu goste da comida de boteco, eu não levo a minha esposa num lugar de infraestrutura duvidosa. Quando nós vamos pensar num lugar para os nossos filhos estudar, um hospital para cuidarmos da nossa saúde, nós pensamos na melhor infraestrutura possível, porque o lugar comunica. O lugar revela aspectos criacionais, como a disciplina da engenharia, a disciplina da arquitetura, a disciplina do designer e tantas coisas que pertencem a Deus, que o inimigo das nossas almas tem reivindicado para si, mas que não pertence a Ele. E como um querido amigo já me ensinou certa vez, o hardware, a estrutura, precisa estar a serviço do software, da finalidade. E entre a estrutura e a finalidade precisa existir uma articulação. Essa articulação são pessoas. Nós queremos construir nesse espaço um lugar de excelência, para que essa excelência que honra a Deus, uma vez que o modus operandi, o agir de Deus na história é excelência, nós estamos nessa localidade, pensando na localização, pensando na infraestrutura, pensando na construção, pensando na execução de obra, pensando na utilização do espaço com excelência, para que a excelência atraia as pessoas, e as pessoas sendo atraídas pela excelência, que é um padrão divino, elas sejam transformadas pelo poder do Evangelho nesse lugar. Nós falamos sobre o lugar de Jesus, nós falamos sobre o lugar da nossa igreja local, nós falamos sobre o lugar, desse espaço que Deus está nos dando. E por fim eu queria falar sobre o meu lugar e o seu lugar nessa história. Você pode estar aqui hoje como espectador, como alguém que veio como um curioso para conhecer o espaço. Você pode caminhar na igreja de Jesus como simplesmente um religioso utilitarista, que vai em alguns domingos para consumir uma boa mensagem, uma boa música, uma boa oração, mas que não assume um compromisso de pertencer ao corpo de Cristo. Ou nessa manhã, Deus nos chama para renovar o nosso compromisso de pertencimento a Ele. E pertencer ao cabeça significa pertencer ao seu corpo. Pertencer a Jesus Cristo significa fazer parte da sua noiva, a igreja que Ele está formando para si na história. E quando nós pertencemos, nós vivenciamos a unidade na fé e nós vivemos a comunhão, o relacionamento em Jesus. Isso aqui não é sobre o pastor da igreja, isso aqui não é sobre o conselho da igreja, isso aqui não é sobre pessoas, isso aqui é sobre Jesus. E nessa manhã eu queria fazer uma convocação a você, com temor e tremor, para que esse projeto se torne um dos sonhos da sua vida, aonde você vai orar pelo desenvolvimento da igreja, como talvez até hoje você nunca orou, aonde você vai servir com alegria e com engajamento verdadeiro na igreja, como você nunca se engajou. Aonde você vai contribuir, não apenas financeiramente, mas também financeiramente, para que a gente construa a dimensão e a estratégia que esse lugar tem. Quando eu conversei com uma pessoa que deu um grande passo para que esse projeto se viabilizasse, eu disse, olha, eu sonho impacto e legado. Eu não sei quantos anos de vida que eu terei ainda na história. Talvez eu já tenha mais passado que futuro. E partindo para a eternidade, eu não quero deixar como legado apenas infraestrutura. Mas a infraestrutura precisa estar a serviço de algo maior. Nós precisamos, na presente geração, esse lugar é um lugar de impacto, a transformação da cidade pelo poder do Evangelho no presente momento. Eu quero chamar você, convocar você a crer nisso. E é independente da Igreja Presbiteriana Conexão. Talvez Deus esteja escolhendo não apenas, mas também a nossa igreja para dizer que a obra é exclusivamente dele. Deus chama os que não são, Deus chama os menores, Deus chama os mais frágeis, para mostrar que a excelência do poder pertence a ele. Nós somos apenas vasos de barro. Mas há 8 anos e meio atrás,
Há 10 anos atrás, nós éramos 10 pessoas numa porta de garagem. Há 8 anos e meio atrás, nós éramos 60 pessoas organizando uma igreja. 10 anos depois, a cada 1.000 juiz-foranos, um pertence à comunidade cristã, à Igreja Presbiteriana Conexão. E eu não acredito que Deus está nos dando esse espaço desse tamanho, com essa dimensão, para que o crescimento que procede dele seja interrompido. Eu não sei, mas o nosso sonho é construir um espaço aqui entre 1.000 e 1.200 pessoas sentadas. Nós vamos ter um espaço de novas gerações, crianças e adolescentes, para receber cerca de 350 a 400 crianças. Se nós realizarmos 4 cultos no domingo, a cada 100 juiz-foranos, um pode passar por essa cidade. Nós queremos participar daquilo que Deus está fazendo na história. Eu não sei você, mas eu quero colocar as minhas orações, a minha saúde, o dinheiro que Deus me der, as habilidades que Deus me deu, não apenas, mas também para que daqui a alguns anos a gente olhe para esse espaço e, como nós falamos hoje, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Quando essa estrutura estiver construída, a gente vai lembrar desse dia. E daqui a pouco a gente vai ter um ato simbólico e afetivo. Pela fé, nós começamos essa construção hoje. Nós precisamos de alguns milhões de reais para que essa construção seja realizada. Nós não temos esse dinheiro em caixa. Mas a igreja nunca andou por infraestrutura. A igreja sempre andou por visão. Assim, o mar não se abriu e o povo deu passo. Jesus disse, diga ao povo que marche. O povo deu passo, o mar veio. Recursos que pertencem a Deus acompanham uma visão que é de Deus para uma comunidade cristã. E hoje a gente semeia com lágrimas de alegria um fruto que vai crescer, para que impacto seja gerado, mas não apenas impacto. Nós estamos aqui hoje construindo legado. A transformação da cidade pelo Evangelho para as próximas gerações. Eu não sei, mas aqui os meus filhos vão crescer. Se Deus me der a bênção de ter netos, os meus netos talvez vão crescer aqui. Talvez os meus filhos vão se casar aqui. Os meus filhos vão professar a fé em Jesus aqui. Eu estou pensando em legado, em algo de um valor que não dá para calcular. E a gente quer deixar um legado nesse dia de aniversário de Juiz de Fora, dizendo, olha, a transformação da cidade do Evangelho continua. A gente olha para trás, há 75 anos, a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora era organizada. Essa igreja plantou várias igrejas na cidade, na região e no país. E essa igreja continua vibrante. Hoje a gente olha para trás e a gente vê legado. Legado. E eu espero que o nosso teto seja o piso no qual os nossos filhos vão pisar e vão desenvolver o Evangelho até a volta gloriosa de Jesus. Queria encerrar esse momento orando. E a minha oração vai ser, Senhor, nós não queremos incorrer no erro de Babel. Nós não queremos construir esse lugar para fazer célebre o nosso nome. E eu fiz questão de deixar isso registrado na placa que daqui a pouco nós vamos colocar como marco desse momento. Mas nós queremos que seja cada vez mais, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Eu queria convidar aqui o pastor Eloy para que orasse, olhando para o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, dizendo, Senhor, faz de novo, aviva a tua obra no decurso das gerações. A gente vai olhar para a igreja mãe, o exemplo que ela nos dá, e a gente quer dar sequência, para que mais e mais igrejas sejam plantadas, mais e mais vidas sejam transformadas, porque está cada vez mais próxima a volta do nosso rei. Pastor Eloy, por favor, vem aqui à frente. Senhor, como o Senhor é bom, como a tua misericórdia dura para sempre. E Deus, nessa manhã nós estamos aqui para dizer, Senhor, nós queremos construir um lugar
para a transformação da cidade pelo Evangelho. Nós não queremos construir algo para o nosso nome, para o nome dessa igreja, para o nome de uma denominação, para o nome de uma estrutura religiosa. Não, Senhor. Mas nós queremos que nesse lugar, a realidade de Isaías 41, 20, seja, Deus, uma constatação inequívoca. Para que todos vejam, para que todos saibam, para que todos reconheçam que a mão do Senhor fez isso. Deus, até a volta de Cristo, nós esperamos que esse lugar seja desenvolvido em todas as suas funções, em todas as potencialidades, com criatividade, com excelência, com requisito técnico, com o conteúdo profundo do Evangelho, Deus. Para que seja um lugar de encontro, para que a adoração ao Teu nome, para que a igreja na dimensão de assembleia possa acontecer. Mas ao mesmo tempo, Deus, nós queremos que esse lugar seja um lugar de envio, onde domingo após domingo e entre os domingos as pessoas vão retornar para suas casas, para os seus trabalhos, para suas pesquisas acadêmicas, para suas escolas, para sua vizinhança, Deus, e vão levar em palavras e em atitudes o poder do Evangelho. Senhor, por fim, o Senhor é o Deus que tira um grupo de pessoas de uma porta de garagem, escondida, Deus, e faz com que essa igreja possa sonhar a unidade na fé, para que a transformação da cidade pelo Evangelho aconteça. Ao Teu nome toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz. Perguntando ao Rafael o que eu vou falar agora, né? Depois que ele disse tudo isso, para a edificação da igreja, é realmente um momento muito importante, um momento único, sublime. Né? Deus tem me dado o privilégio de participar de algumas lançamentos, né, de pedra fundamental, de igrejas, e hoje participar aqui está sendo para mim também um momento muito especial, um momento único, né, ver essa comunidade prosperando, ver essa igreja crescendo, e isso nos dá muita alegria. Então é com muito prazer que eu estou aqui, convocado pelo Rafael, para poder participar desse momento único, né, na certeza de que Deus tem grandes coisas para realizar através de vocês. E como o reverendo Rafael falou, a minha família, nós servimos a Deus na igreja presbiteriana desde o século XIX. Meus bisavós, né, já eram presbiterianos, passamos o século XX e agora estamos no século XXI. Seguindo nessa caminhada, né? E eu tenho certeza que muitos aqui estão começando essa caminhada. E como o pastor disse, né, é um passo para que isso continue na descendência de vocês, né, e essa igreja possa, de fato, prosperar e levar esse evangelho salvador, que é a única coisa que nós temos nesse mundo de valor, é o evangelho de Jesus Cristo no nosso coração. Que Deus abençoe ricamente. Eu quero só ler um texto bíblico na terceira carta do apóstolo João, quando ele escreve no prefácio da sua carta. O presbítero, ele, né, João, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu olho para Miriam, ele começa a chorar. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. E o versículo 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Sem dúvida, esse é o maior legado
que alguém pode deixar na sua vida. Saber que os seus filhos, a sua descendência, anda na verdade de Jesus Cristo. É isso que eu desejo aqui para vocês. Deus tem me dado esse privilégio de ver minha descendência, meus 4 filhos, meus 9 netos. Rafael já contribuiu com 2 aí, né? E estão andando no Senhor, estão na presença do Senhor. Que assim seja a história de cada um, andando, sabendo que Deus tem grandes coisas, grandes projetos. Isso aqui é apenas o início, né, de algo grandioso, maravilhoso que o Senhor há de fazer. Como diz o apóstolo João, né, assim como é próspera a sua alma, também será próspera a sua vida em todos os sentidos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Se quiser ficar de pé, descansar um pouquinho. Quem está em pé, vai continuar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigado, ó Pai, por ver a obra do Senhor prosperando, por ver a ação do Teu Espírito Santo na vida de tantas pessoas, transformando histórias, ó Pai, transformando vidas, famílias. Obrigado, ó Pai, porque podemos ver a ação do Senhor poderosa ainda nos nossos dias, ó Pai. Ver que o Senhor continua salvando vidas, transformando corações, ó Pai, para a glória do Teu nome. E nós queremos, ó Pai, agora honrar o Senhor, agradecer o Senhor por esse local, que a igreja toma posse agora, Senhor. Ó Pai, esse lugar onde certamente o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Faça desse lugar, ó Pai, um farol, não apenas para Juiz de Fora, mas para as nações, ó Pai, que venham crer em Ti, ó Pai. E igrejas sejam plantadas, igrejas, ó Pai, cheias do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, sejam espalhadas, ó Pai. Ó Deus, que o nome do Senhor seja engrandecido. Continue abençoando, ó Pai, o reverendo Rafael, os demais pastores, presbíteros, para que essa obra continue sendo feita, Pai, para a honra do Teu nome. Que a cidade de Juiz de Fora, de fato, seja alcançada pela graça do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor tem me dado de participar de momentos tão especiais, ó Pai. Honramos e glorificamos o Teu nome e oramos com gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode dizer. Recebam a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre todos vós, amados irmãos da Igreja Conexão, e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Pessoal, para a gente encerrar esse momento, eu queria mais 3 rápidos instantes. O primeiro deles, você pode se assentar, para você que tem a cadeira, a gente já está encerrando, tá? A Bíblia nos mostra que a bajulação é um aspecto pecaminoso. A Bíblia nos mostra que quando nós fazemos qualquer coisa na história para sermos reconhecidos, nós já temos o nosso resultado ali. E a gente troca algo que é de valor inestimável, ouvir um dia, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. A gente não pode trocar isso por elogios humanos, por reconhecimentos humanos, enfim. A Bíblia diz que aquilo que a mão direita faz, a mão esquerda não deve fazer, não deve saber. A Bíblia diz que quando a gente tem algum elogio, ele deve vir da boca do estrangeiro. Mas a Bíblia também nos ensina a dimensão de honra. E a honra significa que nós reconhecemos em Deus e para a glória de Deus aspectos fantásticos de contribuição para o fortalecimento e para a expansão do reino de Deus. E eu tenho percebido que quanto mais recursos Deus nos concede, mais responsáveis nós somos diante do Senhor com aquilo que nós fazemos com esses recursos. Então, nesse momento, eu queria chamar aqui à frente para que a gente pudesse realizar o termo de assinatura, o querido amigo, o Rodrigo. Queria que o Rodrigo viesse aqui à frente. E, Rodrigo, eu espero que a vocação que Deus concedeu a você de atuar na transformação da cidade, e cada vez mais isso tem sido pelo valor do Evangelho, eu espero que isso se dê cada vez mais. Eu espero que você veja os frutos
da sua vocação sendo exercida nesse momento, no desenvolvimento desse espaço, e eu espero que você possa inspirar muitas outras pessoas. Como você disse certa vez, isso eu preciso contar, a gente estava terminando algumas questões dos termos de contrato, e o Rodrigo vira e diz assim, no momento de tensão minha e de tranquilidade dele, talvez muito mais alicerçado naquele momento na força do Evangelho do que eu, ele diz, olha, nós estamos apenas construindo o maior de todos os negócios, e esse negócio já começou há mais de 2000 anos. Quando a gente entende isso, a maneira como a gente lida com o dinheiro, com a vocação é completamente diferente. Então, eu não sei se quando o Rodrigo pensou esse condomínio, e construiu esse condomínio, e perdeu noites e noites de sono para o desenvolvimento desse condomínio, eu não sei se ele imaginaria que uma igreja estaria aqui ao lado, contribuindo para o desenvolvimento desse espaço na construção de uma centralidade. Mas a gente vai assinar agora de forma ali muito simples esse documento, mas eu queria, em nome da Igreja Presbiteriana Conexão, louvar a Deus pela sua vida, pedir ao Senhor que o abençoe, abençoe a sua vida, a sua família, sua esposa, os seus filhos, a sua vocação, e que você seja um instrumento para inspirar muitos outros no caminho do Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia. Bem, é um desafio grande. O Rafael me convidou para participar do culto e para assinar um documento. Ele não me convidou para falar. A culpa é minha. E ainda mais falar depois dele de uma maneira tão profunda e tão emocionante. E também depois do pastor Eloy. É um desafio grande. Mas hoje é um dia muito especial. É um dia muito especial para mim, é um dia muito especial para a igreja e, sobretudo, um dia muito especial para a cidade de Juiz de Fora. Podem acreditar nisso. Não só porque hoje é o aniversário da cidade, né? Mas também por causa desse momento que nós estamos experimentando aqui. Respondendo o que o pastor Rafael me perguntou, a primeira vez que eu olhei essa área como um objeto, no bom sentido, a ser transformado, foi no dia 19 de agosto de 2018. Já se fazem praticamente 6 anos. E depois desse tempo todo, depois de, sei lá, umas 200 horas de reunião, Rafael? Mais ou menos. Dá uns 2 quilômetros de mensagem de WhatsApp? Pelo menos. Depois disso tudo, de idas e vindas, de ideias, de pensamentos, conversas, nós estamos aqui materializando toda essa história. E esse lugar, ele é uma conexão. E não uma conexão pelo nome da igreja, conexão, mas é uma conexão de vida. Todas as vidas que estão aqui, elas estão se conectando neste local. Esse local tem esse objetivo de juntar todas as pessoas que aqui estão e que possam vir e que no futuro vai transformar a vida da cidade de Juiz de Fora numa vida melhor. Se depois desse momento de hoje, do dia seguinte, do dia que a igreja estiver funcionando aqui, a cidade de Juiz de Fora não for uma cidade melhor, nós não fizemos nada. E o compromisso de fazer uma cidade melhor é um compromisso de todos nós, sobretudo da igreja. A igreja ela é por amor, e quem ama serve. E ele veio ao mundo para nos mostrar isso de uma maneira brilhante e que se faz presente até hoje e que nós estamos aqui em nome dele para poder fazer ao seu modo como ele nos ensinou. E esse lugar tem esse papel de transformar a vida da igreja, a vida da cidade de fora através da igreja. Então, esse é um compromisso de todos nós. Não é só um compromisso do pastor Rafael,
como ele disse, do conselho da igreja. É um compromisso de todos nós fazermos uma cidade de Juiz de Fora melhor. Só com sentimentos bons, com sentimentos positivos. E deixar de lado os sentimentos ruins, os pensamentos ruins. Esse é o nosso objetivo. Então, Rafael, igreja, muito obrigado. Eu jamais poderia imaginar que a gente estaria aqui. Jamais. Nem meus últimos pensamentos naquele dia, quando eu parei meu carro ali e olhei essa área, falei, eu acho que dá para fazer alguma coisa aqui. O que é, eu ainda não sei. Mas agora eu já sei. Né? Mas a cidade precisa saber. Toda a cidade precisa saber. Que aqui é um lugar de transformação para o bem. Olha que beleza, olha. Isso porque, olha como é que são as coisas, né? Enquanto o Rafael estava falando, tinha um boi mugindo. Eu tenho uma motinha fazendo barulho. Enfim, olha que lugar bonito, pessoal. Vocês já pararam para olhar essa visão aqui? Hein? Já pararam para ver? E esse dia que a gente teve o privilégio de experimentar, né? Então não é à toa, né? É pela cidade de Juiz de Fora. Então vamos dar graça a esse momento, vamos agradecer muito, porque é um momento para a cidade de Juiz de Fora. Rafael, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto à igreja, dando essa palavra para essa comunidade tão importante para a nossa cidade. Obrigado, pessoal.